Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, esse é mais um resumão da nossa disciplina de processos patológicos de imunidade e eu dei o nome para ele de etiopatogênese das lesões celulares. Por que eu dei esse nome? Porque nesse resumão nós iremos ver quais os princípios que levam as células a se adaptar, né? Em quais situações elas não conseguem se adaptar, quais os tipos de lesões celulares e também falar brevemente sobre as mortes, os tipos de morte celular. Primeiramente, pessoal, nós precisamos falar de um conceito ou relembrá-lo, né? Que vocês já devem ter visto em fisiologia, que é o conceito de homeostasia. Por definição, a homeostasia ela é dita como uma condição de relativa estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo. A homeostasia, falando de um modo bem genérico, ele nada mais é que a condição na qual todas as nossas células estão tendo condições adequadas de temperatura, de suprimento nutricional, de suprimento de oxigênio, para que elas possam desempenhar as suas funções de maneira adequada, de maneira normal. É importante a gente saber que essa homeostasia, então, ela é a condição ideal, né, para o funcionamento das nossas células, em que a célula vai ter tanto fatores nutricionais quanto condições de temperatura para que elas funcionem adequadamente. Mas a gente sempre tem que relembrar que nós estamos diariamente expostos a agentes agressores, né? Sendo assim, as nossas células, então, a gente pode entender que as nossas células estão expostas a agentes agressores. Esses agentes agressores podem ser de diferentes tipos, né? Nós temos agentes agressores, aqui listados os principais agentes agressores, né? Agentes físicos ou mecânicos, como traumas físicos por um agente cortante, como uma faca, por exemplo, radiação solar, alteração de temperaturas. Estamos expostos também a agentes químicos e drogas, tais como o álcool, excesso de CO2 e algumas drogas. Estamos também suscetíveis a agentes infecciosos, né, que podem ser agentes estressores para nossas células. A deprivação de oxigênio, ou seja, quando as nossas células elas são privadas do oxigênio, né, também é um tipo de agente agressor, essa privação de oxigênio, e aí existem diferentes causas para que haja essa privação de oxigênio. Alterações genéticas, desbalanços nutricionais, né, quando a gente consome um alimento em quantidade excessiva ou quando falta algum nutriente, e também as reações imunológicas podem ser agentes agressores, como a gente já bem falou sobre isso em alguns módulos ali, como por exemplo de hipersensibilidade. Sendo assim, pessoal, quando as nossas células elas são expostas a agentes agressores, o que acontece com a homeostasia? A homeostasia é quebrada. Então, quando a gente tem uma condição adversa, seja física, seja causada por agentes químicos, infecciosos, por ausência de oxigênio, etc., as nossas células perdem essa condição de homeostasia. E aí elas passam a trabalhar, a funcionar em uma condição não homeostásica. Isso faz com que as nossas células sofram um tipo de estresse, né? Que elas comecem a funcionar sob estresse. E aí, pessoal, o que vai acontecer com as nossas células? Como elas vão reagir frente a esses agentes agressores, frente a esse estresse, vai depender do tipo de injúria e da duração e da intensidade dessa injúria, né? E não só do tipo de injúria, né, e da duração dessa injúria, mas também cada célula responde de uma maneira diferente a uma mesma injúria, porque as células têm características metabólicas diferentes, né? Então, por exemplo, existem tecidos que vão ser mais suscetíveis a injúrias, como por exemplo uma privação de oxigênio, né? Como o tecido nervoso ele vai ser mais suscetível a uma falta de oxigênio, né? Então ele vai reagir de uma forma totalmente diferente quando
quando privado de oxigênio, né? Ele vai ser mais suscetível a lesões, por exemplo, do que se comparado com o tecido muscular. O tecido muscular vai reagir de uma forma diferente a uma condição de anaerobiose, né? Ou seja, quando a gente tem a ausência do oxigênio, porque o tecido muscular ele tem uma capacidade de funcionar ainda ali fazendo uma fermentação lática por um tempo maior, né? Ele vai ser um tecido menos suscetível. Então, pessoal, voltando, quando a homeostasia é perdida, a resposta das células a essa agressão, né? Se a homeostasia vai ser perdida por um agente agressor. A resposta da nossa célula a esse estímulo agressor vai depender do tipo de injúria, né? De quem é a causa dessa perda da homeostasia e da duração e também da duração dessa agressão, e vai também depender do tipo de célula, né? Cada célula pode responder de maneira diferente a um mesmo estímulo lesivo. E aí, pessoal, o que acontece então, por exemplo, quando as células são submetidas a agressões leves? Quando submetidas a agressões leves, boa parte das nossas células são capazes de fazer o que nós chamamos de adaptações celulares. Essas adaptações celulares, elas existem alguns tipos diferentes de adaptações celulares e que vão depender do tipo de célula que está sofrendo a agressão leve. Então, nós temos, dentre as adaptações celulares, a hiperplasia, hipertrofia, atrofia e a metaplasia. Todos esses são tipos de adaptações celulares, tá? Começando aqui pela hiperplasia. A hiperplasia é o processo no qual uma célula, quando determinados tipos de células são expostas a um agente agressivo, esta célula ela faz aumento no seu número, né? A célula sofre multiplicação para poder se adaptar àquele estresse. Na hipertrofia, a célula, para se adaptar ao estresse que ela está sofrendo, aquela agressão leve que ela está sofrendo, a célula aumenta de tamanho. Na atrofia, as células diminuem o seu tamanho. E na metaplasia, há a alteração do tipo celular. Então, pode haver a substituição da célula que está sendo agredida por um tipo celular mais resistente àquele tipo de agressão. Todos esses são tipos de adaptações celulares, tá? E aí, por que a gente tem diferentes tipos? Porque nós temos diferentes agentes agressores e nós temos principalmente diferentes tipos celulares. Algumas células não conseguem mais se dividir e por isso elas não podem fazer hiperplasia. E aí, por exemplo, fazem hipertrofia, tá? Então, por isso que a gente tem também diferentes tipos de adaptações celulares. Então, pessoal, em suma, vimos até agora que quando as agressões são leves, as células, a grande maioria das células, podem fazer adaptações celulares, que não são processos lesivos em si, são processos adaptativos. A célula se adapta para não sofrer lesões, né? Ela consegue se adaptar e acaba não sofrendo lesões. Contudo, vale ressaltar que esses processos adaptativos, eles podem, em algum momento, se muito prolongados, podem, em algumas circunstâncias também, depois se tornarem processos lesivos. Quando a gente tem agressões intensas, ou seja, estímulos agressivos muito intensos, as células não vão conseguir se adaptar. O estímulo é muito forte, é muito intenso, então a célula não consegue se adaptar. Nessas condições, a célula sofre lesão celular. Ela não consegue se adaptar, ela não consegue fazer nada para se modificar, para resistir àquele estímulo, porque ele é muito intenso, uma agressão muito intensa. Então, ela propriamente vai sofrer lesão celular, ou seja, ela vai ser danificada. E aí, essas lesões, esses danos que as células vão sofrer em resposta a agressões intensas podem ser reversíveis, ou seja,
a célula pode retomar ao seu estado normal, já vamos entender melhor sobre isso, ou podem ser irreversíveis. O que vai ser bem importante, bem determinante para que a célula sofra uma lesão reversível e uma lesão irreversível? O tempo de duração dessa injúria. Então, se for uma injúria ali intensa, porém transitória, ou seja, que dura pouco tempo, a célula vai sofrer lesões, vai sofrer danos reversíveis, e com a retirada do agente agressor, a célula consegue se recuperar e voltar ao seu estado normal. Já em injúrias intensas e progressivas, quando o agente agressor não é removido, as lesões tornam-se irreversíveis, né? A célula não pode mais, não consegue se reconstituir, porque o agente agressor continua ali causando a lesão nela, né? E piorando essa lesão. Nessa situação, inevitavelmente a célula sofre morte celular. E aí é importante a gente saber que existem dois tipos de morte celular. Né? As células podem morrer de duas formas: por necrose ou por apoptose. O que vai determinar esse tipo de morte celular por necrose ou por apoptose? O agente agressor, a forma como ele lesionou essas células, né, os mecanismos intrínsecos ali que foram desencadeados para que a célula entre em morte celular. E aí a gente tem duas características bem importantes sobre esses tipos de morte celular. Nós temos de um lado a necrose, que é um tipo de morte celular exclusivamente patológico, ou seja, ela vai acontecer somente em condições patológicas, e ela é um tipo de morte celular em que nós temos, em que há o extravasamento do conteúdo celular para o meio extracelular, a célula se rompe e há o extravasamento desse conteúdo celular para o meio extracelular, e com isso há um estímulo inflamatório, ou seja, a necrose ela sempre é seguida de inflamação. E de um outro lado a gente tem a apoptose, que é um tipo de morte celular que pode acontecer tanto em condições patológicas como acontece também em situações fisiológicas. Então as células que estão velhas, que precisam ser renovadas, elas se programam para morrer por apoptose, tá? A apoptose pode acontecer também em condições patológicas, mas ela é considerada também um tipo de morte celular fisiológica. O que é importante a gente destacar da apoptose? A apoptose, ela é um processo de morte celular que não gera processo inflamatório em consequência dela, né? Na sequência da apoptose. Então, a célula morre por apoptose, ela vai gerando, a célula não estoura, né? Ela vai gerando corpos apoptóticos, e esses corpos apoptóticos vão ser fagocitados lá por macrófagos, e a gente não tem um estímulo inflamatório como consequência dessa apoptose. Esse aqui, então, pessoal, é um resumão, um panorama geral dos processos adaptativos, dos processos de lesões celulares e da morte celular. Vou falar um pouquinho mais a fundo, bem brevemente, sobre esses processos de adaptações e de lesões celulares, tá? Então, só frisando, dentro das adaptações celulares nós temos a hipertrofia. A hipertrofia vai ser um processo em que há aumento do tamanho da célula e que vai ocorrer nas células que não conseguem fazer mais divisão celular, tá? Então, na hipertrofia, a célula aumenta de tamanho, o órgão vai acabar aumentando de tamanho também, mas não porque aumentaram o número de células, mas sim porque a célula aumentou os seus constituintes celulares e aumentou de tamanho. Importante ressaltar que na hipertrofia as células não fazem divisão celular, só há aumento do tamanho. Em quais condições a gente pode ter hipertrofia? Podemos ter hipertrofia das nossas células em condições fisiológicas, em estímulos fisiológicos, como o crescimento do útero durante a gravidez, o aumento da mama durante a amamentação. E também podemos ter hipertrofia, em estímulos não fisiológicos, ou seja, em condições que não são consideradas como fisiológicas, como, por exemplo, a hipertrofia do músculo esquelético lá, quando a gente faz musculação, ou seja, quando a gente aumenta a sobrecarga de trabalho desse músculo. O que é o agente agressor aí, o agente estressor do músculo esquelético? A sobrecarga de trabalho lá na musculação.
No músculo cardíaco, a gente pode ter o processo de hipertrofia por sobrecarga de trabalho nas pessoas hipertensas. Então, quem é hipertenso e está lá descontrolada a hipertensão, o músculo cardíaco trabalha mais, trabalha com sobrecarga de trabalho, e com isso a gente tem a hipertrofia das células cardíacas. Atrofia. A atrofia é o processo de adaptação no qual há a diminuição do tamanho das células, então ele é o contrário da hipertrofia. Na atrofia ocorre a diminuição do tamanho das células. A atrofia pode ser fisiológica, então existem algumas células que naturalmente involuem, ou seja, naturalmente diminuem, como as células do timo, as células da mama após a lactação, o útero após a gestação. E existem causas de atrofia patológica, como atrofia por desuso, né, quando o indivíduo não utiliza aquele músculo esquelético, por exemplo, e aí as células do músculo esquelético diminuem o seu tamanho. Como, por exemplo, quando há a denervação ou perda de estimulação endócrina, as células podem também sofrer atrofia. Hiperplasia. A hiperplasia é o processo adaptativo no qual há aumento do número de células, e ela vai acontecer nas células que conseguem fazer divisão celular. Pode ser também fisiológica, né, como por exemplo o aumento das mamas por estímulo hormonal durante a lactação. Pode ser compensatória, como quando precisa haver regeneração hepática. E pode ser patológica, exemplo, a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento do número de células da próstata. Metaplasia, por fim, o último processo adaptativo, que é a substituição reversível de um tipo celular diferenciado por outro tipo celular que não é característico daquela região, como, por exemplo, a metaplasia do trato respiratório em fumantes. Então, quem é fumante, o trato respiratório, as células ali do trato respiratório dos fumantes vai sendo substituído pelo epitélio escamoso, que é o quê? Um epitélio mais resistente ao ambiente hostil ali das toxinas do tabaco, das toxinas do cigarro, desculpa. Metaplasia esofágica. A substituição do epitélio ali do esôfago, né, o epitélio escamoso normal do esôfago, por epitélio colunar, que acontece, por exemplo, em quem tem refluxo. Então, o pH do suco gástrico, ele é ácido e o epitélio do esôfago não está preparado para esse tipo de pH. Então, esse pH baixo, esse pH ácido, é o agente agressor que faz com que haja substituição do epitélio escamoso do esôfago por epitélio colunar, que é um epitélio mais resistente a esse pH ao qual a célula do esôfago está sendo exposta. E aí, pessoal, passado esse resumo bem breve sobre as adaptações celulares, a gente vai falar sobre as lesões celulares. Então, só frisando, as adaptações celulares não são processos lesivos, são processos adaptativos no qual as células sofrem modificações ou se multiplicam para resistir a um agente agressor. Já nos processos lesivos, os estímulos agressores são intensos e a célula não consegue se adaptar e sofre danos propriamente ditos. E aí nós temos lesões celulares que são reversíveis e lesões que são irreversíveis. Nas lesões do tipo reversíveis, o que acontece? A célula consegue retornar a seu estado normal, desde que o agente agressor seja um agente transitório, seja algo momentâneo, ou seja, seja rápido, né, e seja transitório. Ou seja, se o agente agressor, o agente que está causando aquele estresse, aquela lesão na célula for eliminado a tempo, a célula consegue voltar a seu estado normal. E aí nós temos dois tipos de lesões celulares, que é o edema celular ou degeneração hidrópica e a esteatose. Esses são processos, dois principais processos
de lesões celulares do tipo reversíveis, tá? Então, começando pela degeneração hidrópica ou edema celular. O próprio nome já diz, esse edema celular significa o quê? Que as células ficam edemaciadas, ficam ali cheias de líquido, cheias de água especificamente. Para a gente entender como que acontece essa degeneração hidrópica, a gente precisa lembrar um pouquinho sobre o funcionamento das nossas células. Então, as nossas células, pessoal, elas conseguem se manter funcionais porque elas utilizam como fonte de energia o ATP, né? E as nossas células conseguem produzir esse ATP. E para que haja a produção desse ATP, a gente precisa ter ali, preferencialmente, um ambiente com oxigênio, né? Então, o que acontece para que a célula sofra um processo de edema celular, um processo lesivo do tipo degeneração hidrópica, né, do tipo edema celular? A principal causa, o principal agente agressor das células para que haja a degeneração hidrópica é a isquemia. A isquemia ela é definida como a diminuição ou a suspensão da irrigação sanguínea numa parte do corpo, ocasionada por obstrução arterial ou por vasoconstrição. Então, pessoal, quando há um processo de isquemia, isso significa que está tendo menor oxigenação para as nossas células. Se a gente tiver menor oxigenação das nossas células, ou seja, quando se instala um quadro de hipóxia, né, que é a redução do suprimento de oxigênio para as nossas células, consequentemente ocorre a diminuição da produção do ATP. Por quê? A gente precisa, né, do oxigênio ali para que a célula continue produzindo ATP normalmente. Se a gente diminui a produção de ATP, o que acontece com a nossa célula? A célula vai ter menos energia para trabalhar. Existem alguns processos nas nossas células, como por exemplo a bomba de sódio e potássio, que é um processo que necessita de energia. Se a célula tem diminuição de ATP, o que acontece com os nossos processos que obrigatoriamente precisam de energia, como a bomba de sódio e potássio? Eles param. Sendo assim, se a bomba de sódio e potássio, por exemplo, para, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter um acúmulo de sódio no meio intracelular, certo? E aí, se houver um acúmulo de sódio no meio intracelular, o que a gente tem? Um desequilíbrio osmótico, né? Sendo assim, se eu tenho mais sódio no meio intracelular, o que vai acontecer com a minha célula? Ela vai se encher de água, porque a água vai sair do meio hipo para o meio hipertônico. E aí a célula vai se tornar edemaciada, vai estar cheia de água. E aí todo esse processo vai levar a danos nas células, né? Vai começar a ter vaporização na célula e outros processos celulares vão parar. Nesse processo de degeneração hidrópica, a gente tem também o chamado estresse oxidativo, que acontece pelo acúmulo de espécies reativas de oxigênio na nossa célula. Então, naturalmente, a nossa célula consegue eliminar essas espécies reativas de oxigênio, né, que são os zeros, porque ela está tendo um processo, ela tem energia para conseguir eliminar esse excesso de espécies reativas de oxigênio. Quando há diminuição da produção de ATP, uma das consequências para a nossa célula é que ela não consegue eliminar esses radicais livres, né, essas espécies reativas de oxigênio, e essas próprias espécies reativas de oxigênio também vão causar lesões para a nossa célula. E aí, pessoal, o que acontece? Até certo ponto, essas lesões vão ser reversíveis. Então, foi uma hipóxia transitória, a célula edemaciou, voltou ao suprimento normal de oxigênio rapidamente, a célula consegue se reestruturar e voltar ao normal. Se o oxigênio não for restabelecido rapidamente, infelizmente a célula vai sofrer lesões irreversíveis que vai para morte
celular. Então, entenda, se o estímulo for rápido, mesmo que seja intenso, mas se ele for transitório, a célula vai conseguir voltar ao normal, tá? Então, se houve diminuição do suprimento de oxigênio rápido, né, e logo voltou, a célula consegue voltar ao normal. O outro tipo de lesão reversível é o que nós chamamos de degeneração gordurosa ou esteatose. Esse é um processo bastante comum de acontecer lá no fígado e está intimamente relacionado à função do fígado de fazer o metabolismo dos lipídios, né? Por que acontece a degeneração gordurosa? Qual que pode ser o agente agressor ali para que haja essa degeneração gordurosa? Por exemplo, diminuição do suprimento de oxigênio do fígado, aumento no consumo de alimentos gordurosos, toxicidade hepática causada pelo álcool, por exemplo. Tudo isso interfere na capacidade que o fígado tem de metabolizar os lipídios, né, e de enviá-los para a corrente sanguínea. Nessas circunstâncias, o que acontece com o nosso fígado? Ao invés dele metabolizar os lipídios, como normalmente ele faz, e mobilizá-los para a corrente sanguínea, começa a acontecer um acúmulo desses lipídios no fígado, e esse excesso de lipídio ali no fígado vai começar a causar lesões aos hepatócitos, que são as nossas células hepáticas. Mais uma vez, se esse estímulo que está causando a degeneração gordurosa for transitório, ou seja, se o indivíduo lá mudar os seus hábitos alimentares, parar de consumir álcool, ou se a causa ali da má oxigenação do fígado for removida rapidamente, essas células vão conseguir se regenerar, vão conseguir voltar ao seu estado normal. Caso contrário, a lesão, né, a esteatose hepática, vai progredir para lesões irreversíveis, que é o caso da cirrose hepática, que aí quando as células hepáticas não conseguem se regenerar, morrem e há a deposição de tecido conjuntivo no fígado. E aí eu já entro então falando sobre as lesões irreversíveis. Então, as lesões irreversíveis vão ser aquelas situações em que o estímulo ele é intenso e progressivo a ponto da célula não conseguir retomar o seu estado normal, não conseguir reparar os seus danos. E aí, inevitavelmente, a célula vai ser induzida à morte celular por necrose ou por apoptose, né? E aí a gente tem diferenças, como eu comentei, nesse processo de morte celular por necrose ou por apoptose, tanto no que se refere às consequências, né, como eu já comentei, a necrose ela vai gerar processo inflamatório e a apoptose não gera processo inflamatório. Além disso, existem diferenças nas características microscópicas destas células que estão em morte por necrose e em morte por apoptose, tá? Pessoal, por hoje era basicamente esse resumo que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês possam ter conseguido entender. Um abraço e até a próxima!